Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Chegamos para mais uma edição do Agro Record e hoje, como sempre, você vai ver matérias interessantíssimas que falam, que tratam desse mundão gostoso, bonito, pujante, chamado de agronegócio. Uma delas é essa aqui, ó. Uma pesquisa desenvolvida por uma universidade conseguiu aumentar de 20% para 70% o índice de partos duplos em ovelhas. E detalhe, hein? Tudo isso com base na alimentação. Uma ótima notícia para os criadores. Você vai ver também que continua baixa a porcentagem de bovinos que conseguem atingir um certo padrão de qualidade na hora do abate. Hoje, esse trabalho é meio que feito a olho. Por essa razão, a Embrapa está de olho em que pese a redundância nesse cenário. Inclusive, ela criou um equipamento capaz de fazer com que esse índice aumente e o Brasil possa continuar mantendo o status de um dos maiores produtores e exportadores mundiais de carne bovina. Você vai ver também uma outra matéria que é bastante interessante. Somos o segundo maior produtor de soja do mundo. Na nossa frente, apenas os Estados Unidos. A safra desse ano, 2019-2020, deve crescer 8%, 126 milhões de toneladas. Só que lá no Mato Grosso do Sul, um estado que é um gigante na produção de soja do nosso país, o plantio está atrasado. A gente vai tentar explicar os motivos e fazer com que você entenda também que até a produção do milho segunda safra pode ser prejudicada. E na receita da fazenda, ô delícia! Aliás, uma delícia! Pessoal, hoje abusou, hein? Tem bolo de abóbora com cocada, uma cocada cremosa que vai como cobertura. Faz assim, ó, aguenta a mão aí, se aconchegue no sofá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já estamos no ar. Temos companhia, hein? Bom, matéria de capa do Agro Record de hoje fala sobre uma pesquisa que foi desenvolvida por uma universidade e essa pesquisa conseguiu aumentar de 20% para 70% o índice de partos duplos em ovelhas. Centralidade dessa pesquisa teve a alimentação como foco. E aí, ótima notícia para os criadores que vão ter a possibilidade de aumentar a criação. Vamos entender. A técnica de manejo já é conhecida na ovinocultura. Normalmente, o produtor se preocupa em introduzir uma alimentação diferenciada para as fêmeas somente algumas semanas antes do parto. O parto duplo entre as ovelhas acontece naturalmente, mas entre 25% e 30% do rebanho. Uma pesquisa realizada pela Universidade do Oeste Paulista elevou esse balanço de natalidade para 70%, alterando apenas a alimentação. Foi simplesmente a gente lançar mão de uma estratégia nutricional. A gente forneceu uma ração comercial que atendia a exigência da ovelha naquele período. Durante 15 dias antes delas entrarem na estação de monta e 30 dias durante a estação de monta. Então isso fez com que as ovelhas que estivessem com baixo score corporal, elas alcançaram um pico de ganho de peso, não engordar. Elas estavam ganhando peso. Esse estímulo no ganho de peso, junto com a nutrição adequada, estimulou a ovulação das ovelhas. A Gabriela e o Leonardo fizeram parte de todo o processo. A universitária pretende seguir na área de reprodução de ovinos. Para a gente sair da sala de aula, da teoria, e vir para a prática e ver os resultados em prática é sensacional. Várias madrugadas vindo aí acompanhar, mas faz parte de tudo do manejo para que tenha um bom resultado. Valeu a pena. Sempre. O manejo diferenciado tem entre os objetivos ajudar o produtor a ampliar e investir na ovinocultura. Um processo simples que oferece ganhos em um segmento que está ganhando espaço. É um mercado que está crescendo, é uma carne de qualidade e se o produtor tiver 2 produtos ao invés de um produto, então ele está dobrando o lucro dentro da propriedade de uma carne nobre que é a de cordeiro. Além de acompanhar o manejo dos cordeiros, realizando os procedimentos para o bom desenvolvimento dos filhotes, dados serão computados para que posteriormente sejam avaliados, estabelecendo os critérios de seleção do rebanho. É super simples e viável, não precisa nenhuma tecnologia adequada, nenhuma ração com ingredientes especiais. É uma ração comercial, simplesmente fornecida no período certo e para essa categoria de ovelhas com baixo score corporal. Olha, atenção, hein? O Brasil é o segundo maior produtor do mundo de soja. Na nossa frente, apenas os Estados Unidos. E a safra agora, 2019-2020, ela deve crescer 8% em relação à anterior. E isso deve atingir a expressiva marca de 126 milhões de toneladas. Só que lá no Mato Grosso do Sul, uma contrapartida nesse cenário
é a seguinte: Mato Grosso do Sul, um dos campeões na produção de soja do nosso país, o plantio está atrasado. A gente vai explicar agora os motivos para que você entenda, inclusive, que até a produção do milho segunda safra deve ser prejudicada. Vamos entender. A região norte de Mato Grosso do Sul é a que mais sofre com a falta de chuva e que está atrasada no plantio da soja. Nas demais áreas, já foram finalizadas a semeadura. São mais de 17 dias sem chover no estado. Os produtores estão preocupados. Neste mesmo período do ano passado, a safra de soja do estado já tinha sido semeada em 98%. Por conta dos atrasos, foram plantados até o momento 27%. 2.200.000 hectares já foram plantados. Segundo a Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul, esse atraso deverá impactar negativamente nas segundas safras do estado, em especial o milho, uma vez que as janelas de semeadura ficarão prejudicadas. A grande preocupação sempre são chuvas na colheita, né? Porque o mês de fevereiro é um mês bastante chuvoso e onde ocorre a grande parte da colheita da soja sul-mato-grossense, e a grande preocupação na colheita da soja são as chuvas. E sempre que a gente tem problemas na colheita da soja com excesso de chuva, a gente também tem problemas com a semeadura do milho segunda safra. Então, além da gente estar numa janela extremamente apertada para o milho segunda safra, a gente ainda tem uma preocupação com a colheita da soja, que pode se dar aí embaixo de chuva e prejudicando ainda mais o milho segunda safra, que já está numa janela bem apertada. Mesmo com o atraso, a AproSoja mantém a estimativa para a safra 2019 e 20, com uma área plantada de 3.163.000 hectares, com uma produção aproximada de mais de 9 milhões de toneladas. A produtividade média deve manter-se em 52,19 sacas por hectare. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina do mundo. Só que olha que informação curiosa, só 15% do rebanho chega a atingir um certo padrão de qualidade na hora de ir para o abate. E hoje essa escolha, essa seleção, é feita meio que na base do olho, ou seja, não condiz com o profissionalismo do agronegócio e com os números que permeiam, a produção de carne bovina no nosso país. Pois bem, a Embrapa decidiu também estar de olho nessa situação e desenvolver um equipamento capaz de fazer com que esse índice suba bastante. E aí a consequência imediata é que, do ponto de vista econômico, a produção e também a exportação podem chegar a níveis muito maiores. Vamos entender. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, o Brasil já conseguiu se consolidar como o maior exportador de carne bovina no mundo. Mas um problema chama a atenção dos produtores brasileiros: como alcançar um padrão de qualidade da carcaça antes do envio para o frigorífico. Atualmente, apenas 15% alcançam esse padrão. Em Rondônia, a Embrapa criou o sistema de avaliação do grau de acabamento da carcaça bovina e que já foi testado e aprovado. O dispositivo que a gente desenvolveu aqui na Embrapa, chamado SagaBov, ele é uma ferramenta que vai auxiliar o produtor a estimar o momento ótimo do abate quando esse produtor estiver enviando gado para a indústria frigorífica, quando ele estiver vendendo o gado. O SagaBov permite avaliar o grau de acabamento da carcaça dos bovinos destinados ao abate, ou seja, a espessura de gordura, uma das principais características relacionadas à qualidade da carne bovina. O pecuarista que fizer uso, ele vai ter um instrumento para ele poder avaliar se o animal já está adequado para o abate. Muitas vezes o que acontece, e acontece em todo o Brasil, não é só Rondônia, o que é entregue para a indústria frigorífica são os animais que ainda não apresentam a carcaça adequada. E um dos principais fatores é essa cobertura de gordura na carcaça.
A nova tecnologia, chamada de Sagabov, consiste em duas hastes articuladas que, ao serem encostadas na garupa, formam um ângulo que indica se o animal está magro, com gordura adequada para o abate ou com excesso de gordura. Este dispositivo irá facilitar a identificação do lote enviado para o frigorífico. Isso pode trazer benefício porque o produtor vai ter certeza que o grau de cobertura de gordura dos animais enviados para o abate vai ser o melhor possível. E com isso ele pode ter acesso às bonificações que o mercado pode estar pagando a ele e vai melhorar a qualidade da carne que ele está mandando para o abate. Em consequência, toda a população vai ter também as vantagens porque vai ter acesso a carnes de melhor qualidade no varejo. Outra vantagem na utilização do Sagabov é que a indústria poderá comprar animais com alto nível de acabamento, sem perder o rendimento nos cortes. Esse instrumento vai permitir o produtor avaliar se o animal já apresenta uma boa cobertura de gordura, que vai dar maior rendimento na carcaça. Isso já vai trazer vantagens econômicas para o produtor. E, como eu falei anteriormente, ele vai poder também barganhar preço, porque se ele está entregando um produto de melhor qualidade que vai dar mais rendimento, vai dar mais rendimento para a indústria também, que pode, por sua vez, pagar o melhor preço para o produtor. Antes, o produtor fazia a avaliação visual do animal, por isso havia muitos conflitos com o preço final no frigorífico. Agora, com a utilização do Sagabov, o produtor tem acesso ao grau de acabamento de carcaça do gado de forma mais precisa. Com o uso sistematizado desse dispositivo pelo produtor, nós pretendemos acabar com uma eterna briga nas questões de romaneio, né? Porque o produtor ele avalia até hoje no olho, né? Ele subjetivamente acha que o gado já está num bom ponto para o abate e depois, quando chega na indústria frigorífica, de vez em quando tem um animal que pode ser penalizado. Então, com esse advento, uma das questões que a gente tentou dirimir agora é exatamente essa briga entre produtor e frigorífico, pois se o produtor vai produzir e ter a certeza de que os animais que ele está entregando para o abate são de melhor qualidade, o frigorífico, por sua vez, pode pagar por isso. Para realizar essa avaliação, é necessário apenas que o produtor contenha um animal para analisar a garupa do gado com a régua Sagabov, que faz a leitura corpórea do animal. O Sagabov deve chegar ao mercado com baixo custo. É um equipamento confiável e de simples utilização e que apresenta resultados imediatos. Como ele foi pensado para ser simples, assim como a sua avaliação é muito simples de fazer, então não tem nenhum gasto de tempo maior para avaliar cada animal, ele foi pensado para ser produzido num material muito simples, então em PVC ou acrílico. Então todos os materiais que confeccionam o dispositivo são muito baratos, então o preço final vai ser muito acessível para qualquer produtor. A gente não tem exatamente o preço que vai ser, mas com certeza, dado ao tipo de produto que ele vai ser confeccionado, vai ser muito barato e muito acessível. Tem um prazo para que ele possa estar disponível no mercado? A previsão é no primeiro semestre de 2020. Primeira parada do Agro Record, já já depois do intervalo tem as tradicionais cotações da semana e a gente vai te mostrar uma matéria muito interessante. Fomos até uma propriedade onde vive há mais de 30 anos uma família que se dedica exclusivamente à produção de trutas. Aguenta a mão aí, depois do intervalo. Um instante só.